Padre Fábio, eu sou Andréia, moro em Belém do Pará e tenho sofrido muito com meu irmão mais velho. Ele não se encontra na vida. Separou-se da esposa, veio morar conosco, está envolvido com drogas, não aceita ser ajudado. Desde que ele separou-se, a nossa vida tornou-se um inferno. Eu pessoalmente acho que já estou em depressão, pois o problema dele me atinge demais. O que fazer, padre, para tentar ajudá-lo? Veja bem, minha gente, existem muitas situações que no momento em que a gente vai ajudar alguém, a gente acaba se prejudicando. Então, o primeiro aspecto que a gente precisa ter diante de nós é aquilo que a gente chama de identidade. Eu preciso manter a minha identidade. É a mesma coisa de conversar com uma pessoa de outra religião. Se você não conhece bem a sua religião, você corre o risco de perder-se na conversa, ou então ficar bravo e querer bater no crente, não é? Porque não sabe discutir, não conhece bem a religião que tem, aí fica bravo com o outro. Uma das características de quem conhece bem a religião que tem é não brigar com os outros, porque conhece bem a sua identidade. Toda vez que nós queremos ajudar alguém, nós precisamos estar firmados na nossa identidade. Porque na identidade há um princípio muito interessante que nós não podemos esquecer. Quando eu estou dizendo o que eu sou, eu estou dizendo também o que eu não sou. Quando eu estou dizendo o que eu posso, eu também estou dizendo o que eu não posso. Identidade é isso, é você não só dizer o que você é, mas também dizer o que você não é, e também dizer o que você pode e dizer o que você também não pode. Quando a gente vai ajudar alguém, quando a gente se perde, por que a gente se perde? Porque a gente quer ser o que a gente não é e fazer o que a gente não pode. As angústias nascem no momento em que nós queremos ser o outro. No momento em que nós queremos tomar a decisão pelo outro, no momento em que nós queremos viver pelo outro, aí é claro, nós vamos ficar decepcionados, porque o outro muitas vezes não está nem um pouco preocupado com o que nós estamos pensando para ele, ou com o que nós estamos querendo para ele. Uma bonita forma que a gente tem de ajudar é primeiramente a gente mantendo a devida distância. O seu problema não é meu, deixe isso claro para ele. Nós queremos ajudar, mas o seu problema não é meu. O seu problema é seu antes de qualquer coisa. E nós só vamos interferir no seu processo no momento em que você quiser que a gente interfira. Muitas vezes, minha gente, as pessoas não mudam do nosso lado, é porque a gente insiste demais com elas. Para de insistir para você ver. Deixe que a pessoa chegue à conclusão por ela mesma. O máximo que você pode fazer é alertar. Não é justo que uma família inteira se destrua porque uma pessoa está desorganizada ali dentro. Se ela está desorganizada, a desorganização dela tem que chegar a incomodá-la. É aquilo que a gente chama de saturação. Existem situações que se a pessoa não chega à saturação, ela não vai querer mudança. E nós muitas vezes como família, Andréia, a gente peca muito uns contra os outros, no momento que a gente não segue a regra da identidade. O problema do seu irmão pode até lhe atingir, mas ele não é o seu problema. Tá certo, padre? Eu não posso, isso é muito bonito de dizer, venha viver na prática. Eu estou falando aquilo que eu vivo na minha prática também. Porque existem momentos que eu tenho que tomar distância dos problemas dos meus irmãos, dos problemas dos que estão do meu lado, porque senão eu não vivo a minha vida e eu não tenho condições de ajudá-lo. É o que está acontecendo com você. Se você já está se deprimindo por causa do problema do seu irmão, é porque você já perdeu a identidade, minha filha. Tome distância. Tome a distância necessária para que a sua ajuda seja eficaz. Caso contrário, você vira um problema a mais dentro de casa. E nós não podemos fazer isso. Às vezes nós vivemos essa ilusão de porque nós moramos na mesma casa, o problema do outro é de todo mundo. E não pode ser assim. Nós precisamos descobrir um jeito de colocar a pessoa na responsabilidade da vida dela, minha gente, senão ela não vai crescer nunca. Muitas vezes as pessoas permanecem imaturas do nosso lado, é porque a gente não deixa ela viver o problema dela, a gente quer viver nós queremos assumir o problema dela. E geralmente quem sofre mais é quem tem mais maturidade, pode observar. Aquela pessoa que é mais centrada, aquela pessoa que ela é mais equilibrada, ela tende a sofrer e absorver o problema de todo mundo, só que não pode ser assim, senão você vai continuar infantilizando seus irmãos. Um jeito que a gente tem de ajudar a pessoa a resolver o problema dela é você fingir que você não está vendo mais.
Daqui a pouco, ela está percebendo que ela está sozinha. E no momento em que ela percebe que ela está só, ela vai buscar ajuda. Outro dia, isso aconteceu. Uma senhora veio falar para mim: padre, o meu filho está perdido na droga, eu não sei mais o que fazer, eu já tentei de tudo, eu já bati, eu já gritei, eu já internei. Eu falei assim: para de falar na droga. Para de perguntar para ele se ele está fumando, para de perguntar, para de ficar procurando nas gavetas dele. Comece a conviver naturalmente com seu filho, comece a buscar um pouco mais a sua relação com seu marido, comece a dar atenção aos seus outros filhos, porque você esqueceu que você tem outros filhos. Você está apenas vigiando o problema do seu filho, porque nem resolver você pode. Olha para o seu filho mais novo. Seu filho mais novo não tem mãe mais. Eu tive coragem de dizer isso para ela. Seu filho mais novo está órfão porque a mãe dele só sabe se preocupar com a maconha e a cocaína do mais velho. E o filho mais velho não estava nem aí para a preocupação da mãe dele. Ele estava querendo mais fumar a droga dele, usar a droga dele. E ela, com muita dificuldade, minha gente, ela seguiu o meu conselho. Começou a ocupar-se mais dos outros filhos. Começou a dar atenção aos outros filhos que ela não estava dando mais. Buscou mais qualidade na relação dela com o marido, que estava péssima. Os dois não tinham outro assunto senão a droga do filho. Começaram a falar de outras coisas, começaram a sair juntos, começaram a sair para fazer alguma coisa juntos. De repente, aquele menino, o que estava então paparicado demais com o problema dele, ele começou a perceber que ele perdeu a atenção, que ele deixou de ser o foco das atenções. Porque muitas vezes a droga é isso. A pessoa mantém a droga é porque ela sabe que ela está sendo o foco das atenções. Mesmo que seja ruim, o foco que ela está despertando, ela continua tendo a atenção de todo mundo. Naquele momento o rapaz começou a perceber que a família deixou de girar em torno dele e aquilo o incomodou. E foi tão interessante, minha gente, porque aquela família viveu o processo contrário. Antes todo mundo corria atrás do menino, do drogado. Depois começou a ser diferente. Ele começou a perceber que pai, mãe e filho estavam saindo para outros lugares, estavam saindo para jantar, e ele não participava de nada. Ele começou a solicitar isso. Por que vocês saem e não me chamam? Não, porque a gente sempre chamou, você nunca quis. Você sempre teve os seus compromissos, você sempre teve sua vida. Mas o dia que você quiser, você pode vir conosco. Você será sempre nosso convidado. Aquilo aproximou o menino do pai. O menino começou a se interessar um pouco mais com o pai, com as coisas do pai, porque percebeu que aquela solidão não estava sendo boa. Porque quando ele está na droga, ele queria continuar tendo a atenção da família do mesmo jeito, e era tudo isso que eles estavam fazendo. Ao invés de ajudar o rapaz, eles estavam piorando a situação, porque quanto mais gritavam na cabeça dele, quanto mais tentavam mudar o menino à força, maior era a rebeldia em querer continuar na droga. Ele ainda não deixou de usar a droga, mas diminuiu muito, porque isso é dependência, isso precisa de tratamento, e já está sinalizando para a possibilidade de se internar ele mesmo, para livrar-se dos vícios. Isso aqui, André, é um exemplo clássico de manter a identidade. Você faz tudo o que você pode, mas o que você não pode te angustiar. A gente só tem o direito de ficar com remorso daquilo que a gente poderia ter feito e não fez. Mas daquilo que a gente não poderia ter feito, isso nunca pode nos causar remorso, porque isso é uma insanidade, é uma burrice. Existem limites que nós não temos como ultrapassar. Eu não tenho como viver a vida do meu irmão, eu não tenho como fazer as escolhas por ele, o máximo que eu posso fazer é aconselhar. Você não tem como viver a vida do seu irmão. Se as escolhas dele foram erradas, ele tem que assumir isso agora. Ele tem que ser homem o suficiente para poder fazer a separação daquilo que ele precisa separar, a identificação daquilo que ele precisa identificar e mudar. Agora, se você continuar se envolvendo demais, mais do que pode, com o problema dele, você pode ter certeza que daqui a pouco você também perde a alegria da vida e você será mais uma necessitada no mundo de hoje. Você vai engrossar a fila dos que estão necessitados. Eu não acredito que seja uma boa opção, minha filha. Ajudar de um jeito certo. Fazer esse processo da identificação, da distinção. O que eu posso fazer e o que eu não posso. Sobre aquilo que você não pode, você não tem que sofrer.